Salve rapaziada, Marcos aqui. Assim como a gente tem feito com alguns últimos vídeos aqui do canal, eu adicionei novo conteúdo lá, o curso de C++ moderno avançado, e resolvi compartilhar aqui no canal também. Então nesse vídeo a gente vai ver como você criar seu próprio Vim ou um mini Vim com C++ e N-Curses. Vamos deixar de conversa e vamos lá ao vídeo. Esse vídeo é uma atualização desse curso. Aqui vamos criar um mini Vim com C++ e N-Curses. Nós já vimos mais detalhes sobre N-Curses, mas caso queira se aprofundar ainda mais, veremos mais dicas aqui, além da página que fizemos tradução na documentação oficial do N-Curses, que pode ser acessada no endereço terminalroot.com.br/N-Curses. No exemplo de hoje faremos um editor estilo Vim, só que mais simples, porém incluirá abertura de arquivos, salvar arquivos, uma linha de status ou barra de status estilo Vim Airline, onde monitoraremos linhas e colunas, também nome de arquivo, além dos modos de inserção e normal. Ao final veremos alguns to-dos para treinarmos ainda mais nosso conhecimento. Então vamos começar. Vamos abrir um terminal, vamos criar um diretório chamado minivim, que será o nosso projeto. Vamos entrar nesse minivim e aqui já vamos criar alguns arquivos. Primeiramente vamos utilizar o Makefeed, vamos copiar aqui, eu já tenho um modelo quase pronto em modelos, Makefeed-N-Curses e vamos chamar de Makefeed mesmo. Vamos também criar uma classe e essa classe vai ter no caso arquivo source e também a execução, além do main cpp. Então vamos lá, vamos chamar de minivim. Tanto hpp quanto cpp, vamos criar também um main.cpp e por final vamos abrir o nosso Makefeed, perfeito? Bom, já no nosso minivim.hpp vamos criar um pragma11, ele é similar ao if-ndef, define and if, mas ele é mais simples, basta a gente passar aqui, por exemplo, pragma11. Vamos incluir aqui nossa N-Curses.h e também vamos criar alguns ponteiros inteligentes e vamos incluir a memory. Então vamos criar uma classe aqui, vamos chamar de minivim, abrir e fechar chaves, e aqui já vamos criar por enquanto o construtor e o destrutor somente, além de uma função member_run para a gente fazer alguns testes iniciais. Então vamos criar o construtor minivim e também o destrutor para a gente incluir aqui o endwin, refresh, entre outros. E vamos criar também uma função membro chamada run somente. Então, para início, essas três funções aqui já estão de bom tamanho. Aqui no minivim.cpp, vamos apagar, vamos incluir o nosso minivim.hpp. Vamos criar aqui a execução para o minivim, minivim. Aqui a gente já vai iniciar o modo N-Curse, init scr. Vamos também incluir a noex, para não mostrar o que a gente digita. Também o cbreak, para a gente não guardar as linhas em buffer. E também o keypad, para a gente escutar as teclas de para cima, para baixo, para o lado, entre outras. Ele vai receber para standard screen e definir como um true. Para o nosso construtor só isso aí. Vamos agora criar o nosso destrutor, minivim, till minivim. E aqui a gente só vai criar um refresh para atualizar a nossa janela e também um endwin para a gente finalizar o modo N-Curses. Vamos criar a execução aqui para o void minivim run para a gente só fazer um teste. Então só vamos printar aqui print w, por exemplo, funcionando, exclamação aqui mais ou menos, e vamos jogar um get aqui só para a gente escutar uma tecla pelo menos, para não abrir e não fechar automaticamente. O nosso minivim.cpp já está praticamente pronto. Vamos aqui para o nosso main.cpp, vamos substituir aqui a iostream pelo nosso minivim.hpp, vamos apagar aqui o cout, vamos criar um auto minivim, vai ser igual a std makeshaded, e a gente vai receber o nosso minivim, a nossa classe, como vazio por enquanto no nosso construtor, e já vamos chamar aqui o nosso minivim, o nosso run para a gente rodar. Os três arquivos iniciais já estão prontos, agora vamos substituir esse hello world básico aqui do nosso Makefeed. Então vamos substituir tudo que for hello world por minivim. /g. Aqui o target vamos colocar a.out, porque vai ficar mais fácil para a gente rodar via linha de comando. A princípio é isso aí. Vamos abrir uma nova aba aqui no terminal, Ctrl Shift T, dá um ls aqui, os 4 arquivos, vamos compilar com make. Perfeito, compilado, já temos o a.out. Se a gente rodar ele, já tem lá funcionando. Se a gente pressionar qualquer tecla, a gente sai. Esse é o primeiro passo para a gente criar os arquivos básicos aí, para a gente começar o nosso projeto do nosso minivim. O segundo passo aqui
aqui é a gente receber arquivos no nosso construtor. Então já vamos incluir aqui somente a nossa string, porque a gente não vai precisar da IOString. Vamos mudar a assinatura aqui do nosso construtor. Vamos receber um const std:\string como referência. Aqui no nosso minivim.cpp já vai precisar também do nosso const std:\string, vamos chamar de file. Automaticamente aqui na nossa main já vai precisar passar aqui os nossos arquivos que a gente está recebendo. Então vamos fazer uma condição aqui, se o argc for maior que 1, então quer dizer que o cara passou um argumento, né? Vamos limpar aqui para ficar mais clean, né? E aí a gente vai criar a instância aqui dentro e vai rodar o minivim aqui dentro. Se for maior do que 1, a gente vai passar o nosso argv1. Se não for, a gente vai utilizar esse mesmo conceito aqui, else. Vamos utilizar esse mesmo conceito aqui, y. E vamos colar aqui. Só que aqui a gente vai passar como vazio. Automaticamente a gente precisa fazer essa verificação aqui no nosso minivim.cpp. Então vamos abrir aqui nova linha. Se ele estiver vazio, a gente vai definir um nome já padrão para quando a gente abrir, ter pelo menos um nome de arquivo aí, por exemplo, untituled. Se ele não estiver vazio, ele tem que ser o nome do arquivo que a gente está passando via linha de comando. E esse nome a gente vai armazenar em um membro que a gente vai colocar aqui como privado. Vamos colocar std:\string e vamos chamar de file name. Então a gente vai iniciar o file name de acordo com o file. Se file.empty, se ele estiver vazio, então o nosso file name vai ser igual a untituled, sem título em inglês. Se ele não estiver vazio, é que o cara passou um arquivo via linha de comando, então o file name vai ser igual, justamente igual ao nosso file. Então dessa forma a gente inicializa a nossa file name. Para a gente printar para ver se está funcionando, vamos aqui no nosso printw aqui e vamos printar a nossa file name. File name, vamos passar ela aqui. Vai dar um erro aí porque ela é std::string e aqui recebe o const char para a gente converter. É referência no início que eu quero somente o primeiro elemento. Vai ter esse erro aqui do meu silangd e para não ficar esse warning aí, a gente pode resolver mais uma dica da seguinte forma. Vamos aqui para o nosso cabeçalho e vamos criar um pragma para o silang. O meu LSP ele é silang. Vamos utilizar o diagnostic ignored. E aí a gente vai passar aqui o que a gente vai ignorar. A princípio vamos colocar aqui como comentário porque é o seguinte. Vamos aqui no Makefile e vamos mudar só o compilador aqui, ó, para silang, para a gente ver qual o nome desse erro aí. Vamos compilar aqui só para ver o nome que ele vai dizer aqui, ó. Unused, não é esse aqui não. É esse aqui, ó. W format security. O formato não é seguro. O outro ali é porque a gente ainda não está utilizando linha de comando. Vamos copiar isso aqui, ó, e vamos colocar aqui nessas aspas duplas aqui, ó. Salvar. Vamos apagar aqui o comentário. Se a gente recompilar, só vai dar o warning aqui agora do o W format security não apareceu. E se a gente vir aqui, ó, dar um Ctrl S aqui, agora sim, ó. Você vê que sumiu, já não tem mais o warning aí. Só que se a gente retornar para o nosso G++, dar um Ctrl L aqui e recompilar, o G++ agora vai gerar um problema. Ó. Ele desconhece esse pragma que a gente incluiu aqui. E para a gente resolver, a gente também vai copiar esse unknown pragmas aqui, vai para o nosso Makefile, junto com a flag wall, a gente vai colar, só que a gente vai utilizar ó, WNO-. Dessa forma, ele ignora esse pragma e esse pragma ignora aquele warning aqui. Se a gente recompilar make, perceba que vai funcionar. Se a gente abrir o a.out somente, vai estar com o nome untituled. Mas vamos supor que a gente tem um arquivo aqui index.js, por exemplo, vai mostrar o nosso index.js. Se a gente passar aqui, por exemplo, o nosso main.cpp, o próprio arquivo, vai mostrar. E assim por diante, vários arquivos. Vamos limpar aqui. O terceiro passo aqui é a gente verificar se o que a gente digitar, quando aparece ali o nome do arquivo agora, a gente quer que digite e apareça na tela. Para isso a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai criar uma forma bem básica possível, até para a gente treinar algumas coisas que a gente viu nos capítulos de manipulação de strings. Então a gente vai criar um vetor, que esse vetor vai armazenar cada linha do que a gente é digitar. Então será um vetor de strings. O primeiro elemento vai ser uma string, que vai ser a primeira linha, o segundo elemento, a segunda linha e assim por diante. Então vamos incluir aqui o nosso vector, vamos criar aqui o nosso vetor, std::vector, e ele vai
vai ser um vetor de std strings e a gente vai chamar isso de lines. Para não dar falha de segmentação, logo no início aqui você já inclui pelo menos alguma coisa. O nosso lines.pushback, uma linha vazia pelo menos. E ao invés da gente printar aqui e receber um get, vamos comentar essa linha aqui por enquanto, depois a gente vai ter apagado. E vamos criar aqui um while. Esse while vai pegar getMax yx, que é o máximo de linhas e colunas. Essa getMax, ela vai receber primeiramente standard screen e ela vai acumular numa macro, essa macro lines, ela armazena a quantidade de linhas, que no caso seria no vertical, né? Seu terminal possui. Assim como a calls também armazena a quantidade de colunas que o seu terminal suporta. Se você redimensionar, vai diminuir essas macros aqui. Só para a gente entrar no while aí. Entrando no while, a gente vai ter, como a gente comentou, o nosso get. Vamos armazenar o nosso get agora num int chamado ch e vamos passar o nosso get aqui. Vamos criar aqui também temporariamente um std dos pontos string, vamos chamar de s, e ela também recebe um construtorzinho aqui e a gente vai pegar somente cada caractere que a gente digitar. Então, somente um caractere, e esse caractere é justamente o que a gente digitou, que será o ch. É bom aqui a gente converter para char, para não ter nenhum tipo de erro. Pegamos um caractere que a gente digitar e armazenamos numa variável chamada s que a gente criou. Esse s a gente já vai incluir automaticamente as nossas lines, que é o nosso vetor, pushback, o nosso s. Feito isso aqui, agora basta a gente imprimir todo o conteúdo do nosso vetor na nossa tela. E a gente imprime com um for size_t, o tamanho do nosso lines.size. Se ele estiver vazio, ele não vai printar nada. Se ele tiver conteúdo, ele vai printar. E como que a gente vai printar? Vamos utilizar o mv_print_w, que aí a gente consegue imprimir primeiramente o 0, esse 0 aí vai dizer a posição. No início vamos colocar somente 0, que é temporário. Depois a gente vai falar a posição em relação às colunas, que será justamente o i. E aqui o const_char, qual o conteúdo? Conteúdo que a gente está armazenando em lines. Com isso aqui a gente já consegue, vamos ver que tem algum erro, lines i. Ah, tá. Esse lines i, ele vai ser uma string, né? Então a gente precisa converter para c_str. Vamos voltar aqui para o terminal e vamos recompilar para ver se está tudo certo. Se a gente rodar o a.out, não vai aparecer nada. Se a gente começar a digitar qualquer coisa aqui, ó, qualquer descrição, tudo está funcionando. Não vai estar funcionando o enter. Ó, se eu digitar aqui ele volta, só vai mostrar na linha 0. O backspace não vai funcionar e a gente vai colocar tudo isso para funcionar. Para sair a gente dá um Ctrl C, finalizamos o nosso programa. E agora sim a gente vai começar a escrever o nosso minivim. Vamos deletar isso aqui que foi somente para início. Isso aqui também a gente vai deletar, mas vamos deixar aí por enquanto que a gente pode reaproveitar alguma coisa. Para a gente monitorar tudo que a gente digita no lado esquerdo para o direito e também de cima para baixo, a gente vai ter que ter dois membros aí, que serão as colunas e as linhas, e vamos armazenar como x e y. Vamos precisar também do modo. Todo vim a gente tem que teclar, por exemplo, i para entrar no modo de sessão, esc para voltar no modo normal e assim por diante. Então, vamos criar um char mod que vai armazenar o modo que a gente vai manipular ali, o ncurses, para a gente começar a digitar ou não. E vamos criar também um std dos pontos string, já vamos criar aqui em filename mesmo, né? Vamos chamar de status, que vai mostrar o status que a gente está, porque a gente precisa saber se está no normal. E vamos criar aqui já um tipo protected e vamos criar uma função mesmo chamada update para a gente atualizar o nosso modo, e vamos criar também a nossa barra de status aqui, que vamos chamar de status line. A gente vai precisar somente desses membros e dessas funções membros a princípio. Aqui no minivim.cpp já vamos inicializar esses membros. Então x e y já vamos iniciar eles como 0. Todo vim começa no modo normal. Então o nosso mode ele vai começar como n, que será o modo normal para a gente aqui. E o status, por sua vez, o nosso status, se o modo é normal, o status também vai ser normal, que será o modo normal. Vamos agora criar a execução para nossa update. Void minivim update. Abrir e fechamos aqui as nossas chaves e a gente vai criar um switch aqui dentro. Esse switch ele vai verificar justamente o nosso mode, que a gente já definiu e ele é normal. Primeiramente, se ele for n, dizer que o status vai ser igual a normal, igual a gente definiu lá em cima. Uma boa prática também, além do nosso modo n, é a gente também utilizar o nosso ESC, porque a gente não vai teclar o N no modo de inserção e não vai voltar. Então, o ESC, ele não existe uma macro no ncurses para o ESC. Mas se você dá um print W quando você utilizar o get e pressionar o ESC, ele vai automaticamente printar para você aquele número. Print W não. Utilize o printf ou o IOString. E o número dele é o 27. Opa, aqui é 2 pontos. Se ele for 27 ou N, ele vai entrar no modo normal. Vamos dar um break aqui, né?
brecamos. Esse break aqui é bom a gente colocar aqui. O próximo modo que a gente vai precisar aqui é o nosso modo de inserção e a gente vai chamar de i. Se for i, o nosso status agora vai ser igual a insert, que é o modo de inserção do Vim, e a gente automaticamente vai brecar o nosso switch. E por fim, a gente tem que ter o modo que a gente vai sair. Vamos colocar a letra Q. Quando a gente teclar a letra Q no modo normal, ele vai simplesmente terminar a execução do nosso editor. Break não precisa de status, até porque ele vai sair. Então, a princípio, o nosso update é isso aí. Agora vamos criar a execução para a nossa barra de status, que será a nossa status line. Void minivim status line. A gente vai ter aqui dentro da status line, que será essas barras de status aqui. Se a gente abrir um Vim aqui, veja a barra de status, inserção, 2 vezes ESC, volta para o normal. É isso que a gente vai fazer aqui na status line. E para a gente colocar essas coresinhas legal, vamos utilizar attr1, que a gente inicializa as cores aqui. No caso, vamos colocar como reversa, que aí o background será da cor que a gente quer, reverter com a underline reverse. Após a gente reverter, a gente vai ter que printar mvprintw. A barra de status fica lá no final da nossa janela aqui do terminal. A gente sabe que as linhas, a macro lines, ela pega o máximo de linhas que a gente tem no nosso terminal. Só que se a gente colocar o máximo, a gente não vai exibir. Então seria no caso o máximo menos uma linha. E no caso do Y, que será as colunas, a gente vai começar do zero, que ela vai colar aqui no canto esquerdo. Zero. O que a gente quer imprimir? O nosso status que a gente está definindo justamente no nosso update. Só que a gente precisa sempre converter para ser underline str. Também desligar com a ttr off, justamente desligar o nosso modo reverso. Agora no nosso run aqui, ao invés da gente fazer isso aqui que a gente fez como teste, vamos até apagar tudo isso aqui, não vai precisar de mais nada disso aqui. E ao invés da gente utilizar o get max aqui, a gente vai verificar justamente em relação ao nosso modo. Enquanto o modo for diferente de que é a nossa tecla de sair, a gente vai aqui mostrar o nosso conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir o nosso update. Além de atualizar o nosso modo, a gente também quer exibir a nossa barra de status, que é a nossa status line. Só que a gente não vai ter uma tecla para a gente armazenar, só que a gente já tem essa tecla, que é a nossa mod. Então o char vai ser igual ao nosso get. Então só com isso aqui a gente já pode retestar o nosso código. Vamos Ctrl L aqui, make.a.out. Enter. Ó, já mostrou aqui no canto inferior esquerdo o modo normal. Se eu pressionar a tecla I, entrou na inserção. Se eu pressionar a tecla N, volta para o normal. Se eu pressionar a I, entra na inserção. Se eu pressionar ESC 2 vezes, eu volto para o normal. Se eu pressionar a tecla Q no modo normal, ele volta para o nosso terminal. A gente sai igual eu vim, como a gente sempre utiliza. Aqui eu vim, letra Q aqui, eu já mapeei também para sair, também saio. Agora a gente tem que voltar a exibir, só que com essa regra de normal insert. A gente estava criando diretamente o nosso while aqui, né? E a gente exibindo todo o conteúdo aqui mesmo. Só que agora a gente está armazenando tudo em funções membro e vamos continuar assim para ficar tudo organizado. Então vamos criar uma função membro, vamos chamar ela de void input, armazenará todo o conteúdo que a gente digitar e a gente já vai receber como int, e esse int será justamente o nosso modo, e ele vai ter o mesmo loop while do nosso update, só que a gente vai ter mais sessões de switch, porque a gente precisa, quando estiver no modo de inserção, teclar ESC e voltar para o modo normal. Então vamos criar aqui a nossa execução da nossa void minivim input, ele vai receber, como a gente colocou lá, o int. Para a gente diferenciar, vamos colocar o C. Vamos copiar o mesmo switch aqui do nosso update, ó, Y, e vamos colocar aqui. No nosso modo normal aqui, a gente não vai mais precisar exibir o status. Aqui dentro a gente vai ter que criar um novo switch para a gente também manipular tudo que a gente digitar. Só que esse switch vai ser com base no nosso C que a gente está recebendo aqui. O primeiro caso, de 27, ou caso também seja N, ele vai continuar no nosso modo normal. Mod igual a N. Se for o modo I, vou colocar esse break aqui para não errar. O próximo case aqui também vai ser o nosso I, que é o modo de inserção. O mod vai continuar sendo o nosso I. E vamos jogar o break para cá. Eu acho que coloquei um break a mais, esse break aqui não precisa, ele vai entrar aqui nesse case. Agora no modo de inserção. O modo de inserção, ele vai ter as mesmas coisas, só que não o modo de inserção mesmo, porque a gente já está definindo aqui, não vai precisar do status, só que aqui vai ter um outro switch em relação ao C. Como a gente está no modo de inserção, a gente precisa voltar ao modo normal quando a gente teclar o ESC, modo normal, esse break é daqui. Outro case que a gente precisa também, na verdade não
case é um default quando a gente digitar. Agora a gente vai temporariamente criar de novo a mesma coisa que a gente fez, um std string, vamos chamar de novo como s, armazenar um caractere. Depois de armazenar, ele vai inserir com lines igual a gente fez, pushback s, ponto e vírgula aqui. E para a gente exibir, ó, no final de todo o nosso switch, a gente vai exibir aqui temporariamente também do nosso lines.size. E a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos, mv_printw. Primeiramente, vamos como teste somente na primeira linha. O caractere vai ser de acordo com o nosso i e o nosso lines i, que é o conteúdo do nosso vetor, só que precisa do nosso cstr, senão o mv_printw não aceita. Agora na nossa run aqui em cima, ao invés da gente armazenar no modo mode, o mode ele já vai ser pego e já vai ser passado para cá, para o nosso input. E o C a gente vai receber aqui. Vamos criar aqui um int C e a gente vai passar para quem? Para o nosso input. Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl L e vamos recompilar para ver se a nossa lógica está certa. A.out aqui, modo normal, digitar. Ó, já tem um erro aí. Vamos dar um Ctrl C, modo normal não deveria digitar, né? Bom, já de princípio aqui, esse case que não precisa desse break aqui também. Vamos recompilar, eu acho que o erro foi ali. Se a gente digitar, vai aparecer, né? Não era para aparecer. Ctrl C, vamos voltar aqui. Bom, veja só, o nosso erro aqui é o seguinte. Primeiramente, se a gente está no modo normal, porque a gente vai verificar se o modo está normal. Vamos verificar se o modo aqui, colocar o modo como que. E aqui faltou uma coisa que eu lembrei. Quando a gente estiver no modo normal e digitou, como que a gente vai salvar o arquivo? Vamos criar um novo modo aqui, que vai ser W, para a gente salvar com write. Então, mode vai ser igual a W, ponto e vírgula, break. Vamos retornar aqui para ver se funciona. Um return aqui, para ver se é isso aí. Qualquer coisa a gente altera. Pontuar aqui. Digitar não vai ter nada, só que se a gente entrar no modo de inserção, pressionei aqui, modo de inserção, agora aparece, tá? Voltar para o modo normal, pressionar ESC 2 vezes ele para. Se eu pressionar I, entrou no modo de inserção, agora aparece. Se eu pressionar ESC 2 vezes, eu volto para o modo normal. Como agora é um teste, né, e a gente colocou um return, ele vai automaticamente sair. Mas esse return a gente vai utilizar de outra forma, foi somente para a gente fazer um teste. Agora a gente precisa somente organizar a nossa exibição, porque a gente está exibindo aqui embaixo o nosso for e a gente não precisa disso, né? Então vamos criar uma nova função membro, vamos chamar ela de void print, onde ela só vai imprimir o que for digitado na tela. Vamos aqui criar a execução da nossa void minivin print e ela vai ter justamente o conteúdo do nosso for aqui. Só que a gente está fazendo tudo sem incluir nos nossos membros x e y que a gente criou. Isso aqui a gente já vai remover. Opa, acho que eu removi demais ali, né? Isso aqui a gente já vai remover. Isso aqui também a gente não vai precisar. Quando a gente digitar, a gente quer armazenar, primeiramente, na linha 0, que vai ser o nosso Y, para a gente poder monitorar na nossa status line. Então vamos criar a nossa lines, que a gente definiu como 0, será na linha 0. Ponto. Agora a gente não vai fazer um pushback, porque a gente precisa inserir de acordo com o X. Então a gente vai utilizar o insert. Qual a posição que a gente quer armazenar? O X já é o 0, então vamos colocar o X. Quantos caracteres a gente quer armazenar? Um caractere. E que caractere é esse? É justamente o nosso C que a gente está recebendo aqui. Então aqui é como se fosse um pushback, só que em relação ao X e ao Y. Como eles são 0, o primeiro caractere vai ser inserido no 0 e no 0. Só que quando a gente digitar, o X já não vai ser mais 0. O Y ainda vai continuar sendo 0, mas o X não. O Y só vai sair do 0 quando a gente pressionar Enter, que a gente vai pular para uma nova linha. Então, como a gente adicionou um caractere, automaticamente a gente precisa incrementar o nosso X. Então, desse jeito aqui, fica mais organizado para a gente monitorar linhas e colunas igual o Vim faz. Agora, vamos da nossa print fazer o mesmo loop que a gente está fazendo, só que agora de forma mais organizada, porque a gente já tem o X e Y. Primeiramente, a gente tem que verificar se as linhas for menor do que uma, porque se o cara estiver aqui embaixo, ele não vai digitar lá para baixo. Lines, que é a macro do Line_Curse, enquanto ela for menor do que 1, até para não dar uma falha de segmentação. Se lines for menor do que 1, a gente vai criar um if else aqui, também para a gente não ter falha de segmentação. If, se i for maior ou igual à quantidade do nosso vetor, a gente vai mover o cursor de acordo com a posição do nosso i. Então a função move, como a gente viu no Snake Game, e no caso da posição x e o 0 na mesma linha. O clear vai limpar tudo. Então existe outra função do Line_Curses que é clear to all, até o final da linha. Aí no caso de fazer uma limpeza mais detalhada e sem limpar tudo e ficar branco de uma vez só. Se não, else,
Aí sim, a gente vai imprimir com MV print W, de acordo agora com o nosso I, que é o nosso loop, e o 0, lines e sempre com ponto underline CSTR. Então aqui ficou bem simples para a gente entender. Só que depois da gente imprimir, a gente também precisa fazer a limpeza. A gente precisa limpar sempre até o final, porque a gente evita de ter problemas na hora de exibir a nossa status line. Independente disso aqui acontecer, fora do nosso loop aqui, a gente agora vai mover de acordo com o nosso X e Y. O Y, eles são as colunas, só que as colunas, elas são as linhas no X e Y. Então, aqui a gente inverte, move Y e X. Criamos o nosso print aqui, basta a gente chegar aqui no nosso run aqui, ó, e colocar a nossa print. Então, de forma organizada, a gente vai simplesmente imprimir o conteúdo na tela. Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl L aqui e vamos recompilar make para ver se está tudo certo. Ó, já deu um errinho aqui no lines. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que converter esse lines aqui, que a gente fez a verificação, como size t, porque aqui ele faz a verificação como um vetor, né? E agora sim a gente vai dar um Ctrl L, make de novo, para ver se vai dar o word. Perfeito, nada. Vamos rodar aqui, modo normal, perfeito. Modo de inserção e já pegou o i ali porque a gente digitou, mas já está verificando. Se a gente voltar para o modo normal, pressionar o Q, a gente sai. Então, está funcionando também a nossa função membro print. Agora a gente precisa fazer o seguinte, veja só. Quando a gente entra no modo de inserção, primeiramente o i já está aparecendo, você viu? A gente precisa colocar o backspace, que ele está interpretando literalmente, e também outras teclas. Vamos voltar aqui para o normal, quit para a gente sair. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que criar algumas funções membro aqui para a gente manipular, até porque a gente vai utilizar essa rotina várias vezes. Então vamos criar algumas funções membro aqui para a gente manipular totalmente todas as teclas que não serão interpretadas. Primeiramente, vamos criar uma void, vamos chamar de mRemove como membro, né? E ela vai receber um int, e esse mRemove vai remover o caractere, inclusive a tab. Vamos criar também uma void aqui, na verdade uma std, string, que ela vai retornar uma string e ela será m_tabs. Ela vai receber um std, string. Vamos colocar como referência para não consumir muito processamento e memória. E essa mtabs a gente vai manipular as nossas tabs. Quando a gente teclar tab, vamos criar aqui também um void, vamos chamar de minsert, né? Sempre m, para a gente saber que está aqui no private, para a gente inserir também de forma padronizada. Só que esse insert, a gente vai receber dois parâmetros, o std string, e esse que não deve ser como referência porque a gente vai modificar, e também um int para a gente saber a posição que a gente está inserindo. E por fim aqui um void m_append, que a gente vai receber um std string como referência. Essa append aqui a gente vai adicionar ao final da linha. Esse aqui no meio da linha, no meio do caractere, e esse aqui é o final. Há algumas diferenças a gente vai ver durante o desenvolvimento. Agora vamos criar as execuções de todas as funções membro. Primeiramente vamos criar a execução para nossa minivim, qual será a primeira? mRemove. Vamos criar primeiro para mRemove. m_remove, que ela recebe um int, vamos chamar de number. Se a gente quer remover, para a gente remover o nosso vetor, é o nosso erase. Ele recebe um iterador e a gente vai receber o nosso begin, mais a posição do número que a gente passar, que a gente vai passar justamente lá na nossa input. A próxima aqui, std string, minivim, mtabs, e aqui ela vai receber std string, remover as nossas linhas, line. Primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? Vamos criar um std size_t, né? Porque a gente viu que a gente teve problema ali, teve que converter, né? Vai ser igual. A nossa linha está recebendo, não é a lines, é a linha que a gente está recebendo com parâmetro, e a gente vai encontrar a posição do nosso tab, quando a gente teclar tab. Encontrando essa posição, a gente vai armazenar em tab. E aí a gente vai retornar a string de acordo com a tab. Se tab for igual line, ponto, para a gente verificar o ponto final, o número do caractere final, /0, a gente viu nos vídeos sobre string que é o npos. Se ela for o npos, então a gente vai retornar a nossa linha. Se não, pegar o nosso próprio m_tabs, line.replace o nosso tab, vírgula, um caractere, vírgula, espaço aqui, vamos colocar dois espaços. Quando a gente pressionar o tab, ele vai encontrar essa posição. Se essa posição estiver no final, a gente vai retornar somente a linha. Se não, a gente vai retornar ele mais o espaço. Mais uma vez aqui, vamos criar um void minivim, m agora insert. O nosso insert recebe um std string, e a gente também vai chamar de line, e também o nosso int, e vamos chamar de number também, para a gente não criar vários nomes aqui. Para a gente inserir
essa linha, ela primeiramente a gente vai ter que fazer a verificação do mtabs. Então, já vamos limpar ela com mtabs, a nossa própria linha. Essa linha agora a gente vai inserir ela de acordo em relação ao iterador, lines.begin, mais a posição do nosso number, que a gente vai passar como o nosso x, né, lá no nosso input C, vírgula a nossa linha que a gente está recebendo, na posição que a gente deseja em relação ao number. E por final aqui, a nossa mappend, que recebe uma string, void minivin, m_append, e a gente recebe um std string como referência, e vamos continuar chamando de line, e ela vai ter praticamente o mesmo conceito da nossa insert. Isso aqui a gente vai precisar, que a gente vai adicionar ao final. Se é ao final, a gente não vai inserir na nova linha, nem em posição em relação ao C, ou X, ou number como a gente está recebendo. Ao final, então basta a gente pegar o nosso lines, pushback, justamente a nossa lines. Só que antes a gente vai limpar ela de acordo com a nossa mtabs. Isso aqui fica um pouco da gente pegar de primeira, mas quando a gente começar a escrever agora o nosso run, a gente vai ver que é assim que funciona. Vamos agora mudar toda a execução do nosso input aqui. No nosso i agora a gente precisa o quê? De mais um case. Aqui a gente verifica se é ASCII e aqui é o default se nada for pressionado. A gente quer interpretar o nosso backspace, né? Case, então qual é a macro do backspace? Key, underline, backspace. Se for backspace, em alguns sistemas operacionais pode ser diferente esse case, ele também pode ser um 127. Então, se for 127 ou key backspace, que é o mesmo, a gente vai criar uma condição aqui. Se x for igual a 0 e for maior do que 0, a gente vai entrar aqui. Por que a gente tem que fazer essa condição? Porque se o cara estiver aqui digitando, se ele pressionar backspace aqui, com o primeiro x, vai ser igual às nossas lines, só que esses lines vai ser igual ao y menos 1.length. A gente vai pegar as nossas lines, y menos 1, e vai incrementar o nosso lines i. E a gente precisa pegar o nosso m, remove, e passar o nosso y. Só que se ele estiver depois do zero, ele vai entrar aqui. Quando ele entrar aqui, a gente precisa, em relação ao i, erase, decrementar o nosso x, um caractere somente. Ponto e vírgula aqui que eu esqueci. E lógico, se a gente cria um backspace aqui, né, a gente tem que dar um break aqui no final. Vamos aqui compilar, sair daqui para a gente ver, Ctrl L aqui, make. Perfeito, vamos dar um A.out aqui. Se eu digitar no modo de inserção qualquer coisa, pressionar backspace, ó, já funciona. Se eu vim até o final, ó, deu um erro aqui. Então a gente fez alguma coisa errada aqui. O errado é porque a gente colocou um else aqui. A gente tem que utilizar um else if, porque também o x ainda precisa ser maior do que 0. Depois a gente vai criar algumas funções para a gente manipular cursor. Ó, tá vendo? Esse cursor aqui, vou até colocar aqui um to do, move up, por exemplo. Mover de acordo com o nosso cursor aqui quando a gente subir, né, uma linha. Mas vamos recompilar aqui. Make aqui. Vamos retornar aqui e vamos digitar. Se a gente digitou, backspace agora funciona. Quando chegou o final, ó, já não dá aquele erro que deu. Então aqui você já viu mais ou menos por que é importante a gente sempre verificar se x é 0 ou se ele é maior do que 0. Já vamos incluir aqui o nosso to do. Por enquanto ainda não vai ter erro. Mas quando a gente estiver movimentando as posições para cima, para a esquerda, para o lado esquerdo, para o direito, isso pode ter um erro. Então vamos criar aqui também, como protected agora, todas as nossas funções membro para a gente manipular as teclas direcionais. Vamos criar nomes bem simples, por exemplo, up, para a gente subir, ponto e vírgula, void left, void right, também um void down. Todas essas funções membro. E isso aqui vai ser interessante para várias rotinas que a gente criar. Então já vamos aqui embaixo, já vamos criar um void minivin up e já vamos fazer assim para economizar tempo. Então vamos colocar aqui para todo mundo, né? E aqui será a nossa left, aqui será a nossa right e aqui por final a nossa down. Bom, vamos fazer a primeira lógica para nossa app. Sempre a gente tem que fazer verificações, senão a gente viu que daquele erro lá, para a gente mover, como a gente vai mover para cima, vai ter que ser em relação ao y, terá que ser maior do que 0. A gente vai poder regredir o nosso y. Outra verificação aqui que a gente tem que fazer é o seguinte, por exemplo, se a gente estiver com o cursor aqui, ó, e teclar para baixo, essa posição do x já não é a mesma posição do x daqui de cima. Quando a gente move para baixo, o x agora ele está numa posição menor. Então a gente precisa verificar se x vai ser maior ou igual às nossas linhas em relação ao y, a posição que a gente está, ponto length ou size. O x agora vai ser igual às nossas lines em relação ao novo y, ponto length.
E a gente precisa mover o cursor, e para a gente mover o cursor, a gente sabe que é sempre o move, e como eu já expliquei, é sempre invertido aqui. Vamos para a lógica do left. Agora o nosso x tem que ser maior do que 0. Aí sim a gente vai poder regredir o x. Tem que reposicionar o nosso cursor em relação ao y e também ao x. A lógica do left é bem fácil, a do right também, por sua vez, é mais ou menos igual ao do left, só que o right, a gente vai ter o mesmo problema que a gente poderia ter com o up. Quando a gente está aqui, ó, tô movendo para a direita, ó, o cursor para a direita não faz nada. Se eu tiver aqui, ó, aí ele vem para a direita. Quando chegou no final, ele não move mais. Então, essa é uma das lógicas que a gente tem que fazer para mover o cursor em relação para a direita. Se o x for menor ou igual à quantidade total das nossas colunas, que é a macro do nosso Unicurses, e também ele precisa ser menor ou igual às linhas que a gente, em relação à linha que a gente está, ponto o tamanho menos 1. Por que precisa ser menos 1? Se a gente fizer assim, ó, e a gente mover para a direita, a gente vai fazer isso. Que no caso do vim mesmo, ainda para aqui, seria no caso menos 2. Se isso acontecer, aí sim a gente pode incrementar o nosso x. Move o nosso x, porque essa é a única condição que a gente vai utilizar por enquanto. Perfeito? Agora o nosso down. If, se o nosso y for menor do que as lines, para a gente não ter de novo aquela falha lá. O y, ele precisa ser menor ao tamanho das nossas linhas, porque se a gente ficar movendo para baixo, ele vai criar várias linhas vazias, né? E a gente só vai criar linhas vazias quando a gente pressionar Enter ou chegar ao final da linha. É bom sempre menos 1, né? A gente vai incrementar o nosso y. Outra verificação que a gente tem que fazer aqui também já é em relação ao nosso x. Do mesmo jeito que a gente viu lá do up, se a gente está descendo aqui também, ó, não tem como a gente descer aqui mesmo nessa posição, ele já vem para cá. Se x for maior ou igual às nossas lines em relação ao nosso y, ponto, o tamanho delas, reposicionar o nosso x. O x vai ser igual ao lines y, a nova linha que ele está, ponto, o tamanho dela. E aqui a gente somente move y e também o nosso x. Agora a gente precisa voltar lá ao nosso input e aqui a gente precisa fazer outro switch aqui. Agora o nosso switch em relação ao C que a gente está recebendo. Se a gente receber o nosso key underline, se o cara teclar o up, mover o nosso up. Só que ao invés da gente parar, se a gente parar aqui, vai continuar a execução, ele vai continuar exibindo. Então nesse caso, aqui sim, a gente vai ter que utilizar o nosso return para a execução da nossa função. Vamos fazer para todos aqui, voltar aqui, P e também aqui o nosso OP. Aqui left, o nosso left, right. Right de acordo com as condições que a gente deseja. E por final, key down, aqui o nosso down. Ctrl L, make aqui. Já teve vários warnings aí. 148 do minivim.cpp, 148 é isso aqui. Que seria, no caso, esse X aqui, o que a gente está comparando com calls, né? A gente tem que colocar ele como um int. Vamos ver se a lógica dá certa. Esse aqui também vai ser um int e int. Bom, acho que é só isso aí. Vamos recompilar para ver se é isso aí. É bom não ter nenhum warning, né? Continua tendo os warnings aí, né? Vamos mudar, na verdade, isso aqui, ó, para size t, que aí fica mais fácil. E aí eu acredito que os warnings vão diminuir, né? Resolvemos. Vamos lá testar. A.out, modo de inserção. Digitando, backspace. Se eu teclar para a esquerda, ó, vem o final, ó. Não aumenta para a direita, aumenta para cá. Para cá também, ó, o final, ele parou no final certinho, tá vendo? Então, o cursor ele já está funcionando e o backspace, ó, no meio da palavra também funciona. Se a gente pressionar Enter, ele não vai para a nova linha, ele não incrementa. E é isso aí que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar aqui na nossa verificação aqui do nosso input. A gente já está verificando as teclas, né? Está verificando o ESC aqui no modo normal. O ESC, o key backspace termina aqui. Vamos abrir aqui. Primeiramente vamos utilizar, fazer a tecla delete. Digitando aqui. Se a gente deletar aqui, ó, o que acontece? Ele vai imprimir a letra J. Então vamos criar já um case que o delete ele é sempre DC e eu não sei o número dele, vamos colocar somente DC. Então vamos criar já um if aqui para a gente deletar. A gente já tem uma função mesmo para a gente deletar, só que a gente vai deletar de acordo com a posição. Então se x for igual lines y ponto o tamanho e também o y for diferente, lines.size menos 1, vai fazer o seguinte, vamos abrir aqui um vim, qualquer coisa, vamos digitar aqui. Se eu tô aqui, ó, em cima e tô deletando, ó, veja que pulou a linha, não pulou? Delete aqui, ó, subiu uma linha. Isso aqui é que o lines y vai ser incrementado ao nosso lines y mais 1. Else, a gente vai simplesmente deletar o caractere lines
o i.erase o nosso x, vírgula 1 break. Vamos recompilar, make a.out, digitando aqui, se eu vier para o meio, delete aqui, ó, eu deleto. O final eu não posso deletar. Se eu tiver no início aqui, ó, eu consigo até o final, depois não deleto mais nada. Por isso que é bom aquela verificação ali também. Aqui a gente fez move up, ó. Já vamos colocar o nosso up aqui para a gente atualizar também a posição do nosso y e x. O nosso enter, quando a gente fizer agora ao contrário, entrar no modo de inserção e pressionar enter, a gente precisa mudar a posição da linha. Então vamos fazer aqui logo depois do break aqui final, o case, e aí o enter, ele pode ser o key enter mesmo, né? Key underline enter do nosso ncurses, também pode ser o 10. Então vamos fazer por os dois aqui para não ter nenhum problema. Então quais são as verificações do enter? If, primeiramente, se x for menor do que lines y, ponto, tamanho dela, a gente tem que pegar o nosso m_insert, por isso que a gente está recebendo a string e o int. Vamos passar para o nosso line insert, o nosso lines i, ponto. Vamos dividir em relação à posição do x que a gente está dando enter, as lines i, ponto, tamanho total, só que a gente precisa subtrair da posição que a gente está, vírgula, y mais 1. Quando eu estou aqui, ó, estou aqui nessa posição. Se eu pressionar um enter aqui, ó, o de cá desceu, ele dividiu essa string aqui. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente divide ela. Só que depois que a gente passa para o insert, a gente precisa inserir lines em relação ao i.erase da posição do nosso x, lines y.length, o tamanho menos o nosso x. A de cima vai ficar até aqui, só que a nova será do ponto que a gente deu o enter até o final. Se isso aqui não acontecer, né, se não for no meio do caractere, else, a gente vai pegar o nosso m_insert e vai inserir conteúdo primeiramente vazio e vai incrementar o nosso y mais 1. Lembrando que o x vai ter que voltar para o zero. Se você pressionou Enter, automaticamente o x volta para o zero. E a gente precisa reposicionar o nosso cursor com a nossa down aqui e finalmente brecar a nossa execução aqui, para não interpretar o nosso Enter e aparecer no nosso default logo embaixo. Então vamos testar aqui, dar um make aqui, criar qualquer conteúdo aqui, ó, e der um Enter, já veio aqui para baixo. Crio o conteúdo, vem para baixo. Movi para cima. Quero criar conteúdo a partir dessa parte aqui, ó. Enter. Olha o que aconteceu. O x voltou para o zero. Enter. O x voltou para o zero. Enter. O x voltou para o zero. Então é assim que funciona essa verificação aí do nosso Enter. Agora tem outra tecla que a gente também precisa atualizar o nosso XY, que é a nossa tab. Se a gente estiver digitando aqui o nosso i, a gente colocar tab aqui, ó. Olha o que acontece. E aqui depois do nosso break aqui, a gente já vem com o novo case. O tab, ele tem vários, ó. Key, underline, tab, ó. Vai ter o btab, case, key, underline, tab. Vai ter o ctab, case, key. A gente vai ter o stab e o case, key, underline, tab, ktab. Além disso, o case 9 também, que é um dos números do tab. Se isso acontecer, o que é que a gente tem que fazer? As nossas lines, a linha que a gente está, ponto, a gente vai inserir na posição X 2 caracteres. E o caractere será justamente um vazio. Ponto e vírgula aqui. E o que é que a gente tem que fazer com o X? Se a gente mover o 2, o X vai ter que ser mais igual a 2. Não pode esquecer de dar um break aqui, senão ele vai interpretar, compilar aqui, make, rodar para a gente ver, né? Se a gente der um tab aqui, ó, vai somente certinho. Space, ó, backspace, volta somente 1. E o tab vai certinho. Enter aqui, já vai funcionar todas as teclas que a gente colocou para funcionar. A princípio já estamos aí semi-pronto aí o nosso mini-vim. Uma coisa que está me incomodando aqui é o seguinte, veja só. Toda vez que eu dou no modo normal e digito, ó, aparece. Isso aí é porque a gente aqui no nosso case, ó, a gente não tem um break final aqui, ó. A gente apagou esse break aqui. Recompilar aqui, Ctrl L, make, modo normal, agora não aparece. Modo normal. Letra I, modo de inserção, agora sim a gente consegue digitar normalmente. A gente está armazenando tudo em X e Y, mas a gente não está exibindo nada na nossa linha de status aqui que a gente criou. Então vamos melhorar aqui a nossa linha de status, nosso status line, e vamos exibir também o nosso X e Y que a gente está e também o nome do arquivo, coisas desse tipo. Para a gente monitorar legal, vamos criar uma seção, vamos criar aqui uma string, vamos chamar também de section, será uma nova seção igual tem no Vim. Se a gente abrir aqui o Vim, ó, veja que tem uma seção nova aqui ó, bem no final, tá vendo? Aqui tem o modo normal em inserção, ele monitora aqui ó, o X e o Y de acordo com como a gente vai digitando. Ó. Vou aumentando aqui no caso as colunas
Enter. Então a gente precisa fazer a mesma coisa aqui com o nosso editor. Então essa session aqui, a gente já vai inicializar ela já aqui para não ter nenhum problema, né? Section igual a vazio. Na nossa função update, a gente está atualizando o modo e a gente também pode atualizar a nossa session de acordo com o nosso mode. Section, ela vai ser igual. Vamos colocar aqui um espaço. As colunas que a gente está armazenando na nossa X, só que session é string, a gente vai ter que converter com std to string a nossa X. Concatenar aqui, vamos colocar um pipezinho aqui, house, armazenando na nossa std to string nosso Y. E para ficar legal também, sempre tem o nome do arquivo, vamos concatenar também com pipe, o nome do arquivo vai ser o nosso file name que a gente já está definindo já no construtor. Tem uma coisa de errado aqui, que precisa de um mais. A gente já tem aqui a nossa session. Uma coisa que eu percebi também, quando a gente roda o nosso a.out, o modo normal ele está muito colado, o i também. Vamos dar mais um espaço para ele, igual a gente viu aqui no VI, ó, tem um espaçozinho aqui. A gente pode simplesmente pegar os nossos status, que está exibindo isso aí, ó, e dar um ponto insert, e a gente insere aqui no primeiro caractere, string vazia. E aí isso vai servir para todos. Se a gente recompilar aqui o make, rodar o nosso a.out, veja que já está com um espaçozinho aqui. Vamos exibir também a nossa seção aqui que a gente criou. A gente está exibindo aqui na nossa status line. Então já vamos pegar aqui de novo, depois quando a gente exibe, e vamos utilizar o mv_printw, só que agora a gente vai mover de novo as nossas lines -1 para ficar no final das linhas, só que agora a gente quer a coluna final, calls, menos a quantidade de caracteres da nossa session, vírgula, quem que a gente quer exibir? A nossa session. Como ela é uma string, passa aqui como referência e pega somente o 0. Convertemos. Se a gente recompilar aqui, ó, make, rodar aqui, ó, a.out, já vai lá mostrar. Vamos testar. Digitando aqui não aparece nada. Se eu entrar no modo de inserção, entrou no modo de inserção. Se eu digitar aqui, ó, já estou aumentando as minhas colunas, tá vendo? As linhas ainda estão no 0. Se eu pressionar Enter, mudei para a linha 1 e agora a coluna é 0. Se eu digitar, se eu voltar para a esquerda, ele continua atualizando lá ó, o meu X. Certinho, Enter aqui, ó, já vai aumentar e voltou para o 0. Então, está tudo perfeito aqui. Só que, caso VI aqui, ó, tem um espaço em branco aqui. Você pode, se você quiser, deixar tudo branco antes aqui do nosso mv_printw. Vamos até inverter, né? Vamos colocar aqui em cima. A gente também vai printar espaços em branco. Como que a gente faz? Um loop for aqui. Vamos colocar int aqui, ver o máximo de colunas. A gente quer imprimir linhas em branco, então mv_printw em relação às nossas linhas, -1, vírgula. A gente quer imprimir um i, e o que é que a gente quer imprimir? Um espaço em branco. Se a gente recompilar aqui e rodar a.out, ó, continua funcionando, o normal sumiu, né? Vamos mover esse aqui, ó, para depois, porque ele printa primeiro tudo e depois a gente desenha. Make aqui e vamos rodar aqui, ó. Agora sim, normal, as status lines totalmente em branco. Ficou legal. Só que geralmente, VI, Enter, geralmente o normal é uma cor e o insert é outra. A gente pode fazer isso também com o nosso editor aqui. Como que a gente faz? A gente precisa, na verdade, resetar cores default do nosso terminal. Depois eu mostro para vocês, mas é sempre bom, depois que você inicializa o modo anycurses, você utilizar a função use underline default colors. E aí você continua com as mesmas cores que o seu terminal tem. E aí você vai lá na função status line e inicia o modo cores com start color. Vai mudar as cores de acordo com o nosso modo. Se modo for igual ao modo normal, vamos colocar uma cor diferente. Vamos iniciar o par, init, underline pair. Vamos chamar de 1, né? Esse primeiro par, color, underline magenta. E a cor, magenta de fundo. E color de frente, color, underline black. Se não, caso no modo de inserção, init, underline pair. O mesmo número, o primeiro par, vírgula. A cor agora vai ser o fundo, vamos colocar o fundo green e a cor de frente vamos continuar colocando black. Criamos aqui um par de cores, vamos colocar também para ficar legal a TTR1, vamos iniciar com o bold, né? E vamos iniciar as nossas cores aqui, a TTR, o nosso 1, a gente inicia a nossa color pair e a gente criou o par 1. Ao final, para não ficar bugado em todo o nosso editor, a gente precisa desligar a TTR off, desligamos na ordem aqui, primeiramente os nossos color pair, desligamos agora também a TTR off, o nosso bold, a underline bold, e depois desligamos aqui o reverse. Tudo certo aí, nenhum problema, vamos ver se está funcionando. Recompilar, Ctrl L aqui, make, a.out, ó,
cola magenta. Entrei no modo de inserção, já fica verde. ESC, voltei para o normal e já saí porque eu pressionei ESC 2 vezes. Sabe por que isso aconteceu? Aqui no update, ó, a gente não precisa desse 27 aqui, somente um N aqui. Evita quando você pressiona ESC 2 vezes de sair. Vamos rodar o ar.alt aqui, ó. ESC várias vezes, continua saindo, né? É uma parte que a gente tem um 27 aqui, ó. Ah, o 27Q. Isso aqui a gente não precisa. É isso aqui que está acontecendo. Resolvemos. A.alt, ESC várias vezes, não sai. Tá tudo certo aqui. O nosso arquivo aqui, o Untitled, se a gente sair e abrir, por exemplo, um index.html, vai mostrar o nosso index.html. Só que se a gente tivesse um conteúdo aqui, index.html, vir index.html, vamos preencher com qualquer coisa aqui, né? Só para ter conteúdo, ó. Se a gente abrir o conteúdo aqui, ó, ele não está mostrando na tela. Então, vamos criar a rotina para a gente salvar o que a gente digitar e também uma rotina para a gente abrir se o arquivo já existir e tiver conteúdo. Voltamos aqui. Para a gente abrir, a gente já sabe, a gente vai precisar tanto para abrir quanto para salvar. A gente vai precisar incluir no nosso cabeçalho aqui. Primeiramente, file system include a nossa fs_string. Vamos criar também, para ficar organizado, uma função membro e vamos chamar ela de open. Aqui embaixo, void open. Essa função membro a gente vai abrir arquivos. Então, vamos criar logo aqui embaixo na execução, void minivim open. E essa open é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que verificar se o arquivo existe. If std filesystem o nosso file name que a gente já está recebendo lá em cima. Se ele não existir, else, a gente entra em outra. Primeiramente, para a gente abrir, a gente vai precisar do input file string, vamos chamar de ifile, abrir justamente o nosso file name. If ifile.isopen, se a gente consegue abrir, tem permissão de abrir, a gente vai entrar num while aqui. Enquanto ifile não chegar ao final do arquivo, a gente vai criar um std_string, vamos chamar de buffer, que será a linha, será armazenada em std_getLine, o nosso ifile, vírgula, buffer. A função membro que a gente tem que faz adição ao final é a nossa m_append, justamente o nosso buffer. Ele já vai automaticamente inserindo o nosso vetor lines. Só que se a gente não conseguiu abrir, então é um erro de permissão de arquivo. Então vamos criar aqui um throw std:/runtime error cannot open file. Geralmente é uma permissão denied. Isso aqui a gente colocou errado, é o if de cima. Esse if aqui que vai ser o erro de permissão, né? Que não consegue abrir. O else de baixo é porque se esse arquivo não existir, esse arquivo ele vai ser vazio. Então a gente pega aqui o else std:/string, vamos chamar de str, porque o nosso append a gente colocou ele como referência. E referência só vai receber se for uma variável, né? Como ele só vai fazer isso só quando abre mesmo, vamos compilar aqui para a gente ver se está tudo. A gente precisa chamar nosso open aqui em cima, ó. A gente já coloca o open aqui. Vamos agora compilar make a.out somente, untitled, saímos, index.js, vazio. Vamos agora abrir aquele index.html, enter, já mostrou. Veja que ele colocou uma linha em branco. Essa linha em branco é justamente por causa desse pushback aqui. Só que se a gente deletar esse pushback, veja o que vai acontecer, ó. Então ele abriu o nosso arquivo. Se a gente quiser, a gente pode até editar já o arquivo aqui, ó, no modo de inserção. Só que a gente não consegue salvar. A gente criou uma rotina aqui, ó, que no nosso input tem um W. Então quando a gente digita o W, ele vai mostrar o modo de inserção, ó. W, modo normal, só com uma cor diferente. Só que esse W não pode existir e vai até dar um erro aí, né? Vai ser somente Ctrl C, tá? Porque esse W aqui a gente precisa salvar e automaticamente sair do nosso arquivo. Só que o nosso W aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar uma função membro, void, vamos chamar de save. Vamos criar a execução do nosso save aqui, void minivim save. E esse save aqui, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Como a gente já tem um arquivo vazio ou não, untitled ou não, a gente vai ter que criar uma saída dele com fstring, ou fstring. Vamos chamar de ofile. Esse ofile será o nosso file name, que a gente vai salvar. Vamos fazer a mesma verificação if ofile puder abrir ele para a gente gravar. A gente grava. Como que a gente grava? A gente vai ter que fazer um for no nosso lines.size, vai pegar o nosso ofile e vai receber cada linha do nosso lines. Feito isso aqui, a gente precisa, como a gente abriu aqui, ó, pegar o nosso ofile e
dar um close para ele para fechar. Se ele não abrir, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó, e passar uma mensagem de erro. Já vamos copiar daqui, ó, Y, e colar aqui, ó, P. Nesse caso aqui, não é abrir o arquivo, save file. Quando ele terminar a execução, ele vai acabar com tudo, a janela, os status line vai continuar tudo aparecendo. Para isso não acontecer, a gente tem que pegar o nosso destrutor e jogar aqui, ou pelo menos as funções que a gente está utilizando lá, ó. Endwin aqui também. E lá no nosso input C agora, basta a gente, ao invés de salvar aqui, ó, mode status W, a gente vai colocar aqui o nosso save. Ele vai gravar o arquivo assim que precisar. Vamos testar para ver se está funcionando. Ctrl L aqui, make. Perfeito, A.alt aqui. Antes de qualquer coisa, ls, a gente só tem os nossos arquivos. Vamos salvar o untitled. Vamos digitar qualquer coisa do nosso untitled aqui e vamos entrar no modo normal e pressionar W. Salvamos. Veja que eu pressionei W, salvou, mas não saiu. E ó, bugou. E isso aí não pode acontecer. Se ele salvar, ele tem que automaticamente brecar. A gente pode fazer de novo o refresh aqui, endwin aqui também. Passar um std dos pontos printf, por exemplo, saved. Vai ficar um to do aqui para vocês, ó. To do, salvar, without exit. Exit 0. Ctrl L aqui, vamos mais uma vez aí. Vamos abrir esse título aí para reeditar ele, perfeito. Entrar no modo de sessão e incrementar coisas aqui. Vamos colocar aqui para baixo, digitar mais coisas aqui. ESC, salvar, salvou com sucesso. Cat untitled, só que você viu que o /n ele não está interpretando? /n aqui. Por que ele não está interpretando o /n? Vamos incluir um /n aqui também, ó, /n. E aí ele salva dessa forma aí. Ctrl L aqui, make, perfeito. A.alt nosso untitled, entrar no modo de inserção, né? Criar mais conteúdos aqui. E agora sim, ESC, salvar, saiu, cat, untitled, agora tudo certo. Vamos agora abrir o nosso A.alt e o nosso untitled de novo, já veio o conteúdo para cá. Quit eu saio, vamos abrir aquele A.alt index.html, ó, já veio para cá. Inserção, vamos colocar title aqui somente, ESC, W, salvamos, cat o nosso index, ó, já tem o nosso title aqui. Você viu que ficou um barra no final aqui, e esse barra não pode existir, isso aconteceu porque a gente está colocando /n aqui. Aqui seria mais outro do, ó, check se o i for o último, is last. Se o i for o último, a gente não coloca o /n, senão a gente coloca. Vamos criar um arquivo aqui, por exemplo, script.python, do zero. Enter aqui, vamos criar aqui um print funfando, ESC, W, salvamos e saímos, um cache no nosso script, ó, funcionando. Se a gente rodar o Python aqui, script, vai rodar o funfano. O nosso editor já está funcionando. Se a gente utilizar aqui um algo.js, a gente pode vir aqui e colocar um console.log, parênteses, aspas duplas, hello, world. Salvamos node algo.js, hello world. E para finalizar os nossos testes, A.alt, hello.cpp, include iostream auto main. Vamos fazer com a sintaxe diferente. Que sai o int aqui, né? E aqui a gente manda o enter, legalzinho. Tab, pegando, que coisa linda. std dos pontos cout, hello, mini, vim, C++, exclamação. Colocar um /n aqui, ponto e vírgula, espaço, return, exit, underline, success. ESC, salvamos com W, G++, hello.cpp. Vamos salvar porque a gente tem um A.alt ali, né? Vamos salvar como OK. Perfeito, ponto barra, ok, ó, hello minivin C++. Então, tudo certo aqui com o nosso minivin, você vê que foi um pouco simples, né? Eu vou deixar todo o conteúdo disponível para download no capítulo desse vídeo, lembrando que você ainda pode melhorar, como havia dito, incluindo o Unicode na status line, substituindo o mprint W, que ele pode causar alguns bugs, como exibir caracteres acentuados ou outros. No entanto, ele salva, é só a exibição que ele pode gerar um problema. Futuramente nós podemos mexer mais aqui, colocar sintaxe highlight, comandos personalizados, arquivos de configuração já prontos e entre outros. Mas a princípio está ok o nosso minivin. Obrigado e até uma próxima atualização. Então é isso, pessoal. Caso você queira adquirir o curso completo, vai lá em terminalroot.com.br/cpp. Todo o código criado aqui do vídeo vai estar lá disponível no repositório do GitHub e o link vai estar na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até mais.